Boa noite, irmãos. Nossa igreja está linda mesmo, hein? Parabéns a você que está aqui na igreja, que veio buscar força, poder e veio buscar mais algumas coisas, né? Porque aqui nós só encontramos coisas boas, né? Amém? Eu espero que o dia de vocês tenha sido um dia também agradável, um dia muito bom. Que Deus abençoe a todos. A nossa reflexão dessa noite vai falar as bênçãos da intercessão. Eu não sei se você intercede por alguém na sua casa, mas é muito bom quando nós intercedemos por alguém. E o nosso texto base para a nossa mensagem de hoje está lá em 1 Timóteo, vamos abrir a nossa Bíblia, em 1 Timóteo 2, o verso 1. Acho 1 Timóteo 2, lá no finalzinho da... O Ademir já orou para nós, né? Então eu vou ficar conversando o que ele fez. Vamos ler então? 2:1 diz assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Aqui não diz em favor só das mulheres, em favor só dos homens, ou em favor só das crianças, ou em favor só de alguém específico. Aqui diz que nós devemos fazer intercessão por todos. Esse foi o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, que ele deveria de interceder, de orar por todas as pessoas. E daí nós fomos lá no dicionário e fomos ver qual é a definição de intercessão. E lá diz assim, é o ato de suplicar, rogar em favor de alguém. Então, se você na sua casa ora a Deus por alguma pessoa, você está intercedendo por essa pessoa. Aqui em Tiago 5,16 diz assim: orem uns pelos outros, porque muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Então a Bíblia nos recomenda que nós também devemos de orar e interceder muito por alguém. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Nós vamos ver alguns textos na Bíblia que falam de algumas pessoas que intercederam por alguma coisa. Vamos lá? Gênesis 18, 23. Eu vou dar os textos, irmãos, porque agora é 7h30, né? Eu não quero me atrasar, tá bom? Outro acha Êxodo 32. Outro pega lá Jó 42. Vamos procurando. Outro abre a Bíblia em Daniel 9. Outro vai encontrar para nós João 17. E outra pessoa em Lucas 23. Beleza? Então vamos ver. Quem achou Gênesis 18, 23? Leia para nós, por favor. Cidiane aqui. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Aqui, Abraão estava pedindo para Deus não destruir o quê? Não era uma pessoa, né? Mas era o quê? Cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram a história de Sodoma e Gomorra? Era uma cidade muito santa, o povo não pecava, eles adoravam a Deus. Claro que não, né? Tudo o inverso, irmãos. Era um povo perverso, era um povo terrível. Ali, Deus falou assim: olha, mas eu quero descer lá e eu quero visitar as pessoas para ver se é isso mesmo, porque a coisa está terrível. E então ali, Abraão estava pedindo a Deus, ele estava intercedendo por Sodoma, pelas pessoas daquela cidade. Agora vamos ler Êxodo 32, 31 e 32. Quem achou? Certo. Tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou não risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Ai, irmãos, aqui Moisés estava intercedendo a Deus pelo
povo de Israel. E o povo de Israel, Deus dizia assim: olha, adore só a mim, eu sou o Deus de vocês, o Deus que cuida, que protege, é o Deus que dá tudo o que vocês precisam. De repente eles viravam as costas para Deus e iam lá adorar os seus ídolos. E aí de novo Moisés dizia: Senhor, por favor, olha, estou aqui intercedendo pelo povo. E é interessante que repetidas vezes Moisés fazia isso. Não é uma vez só, ou foi 2 vezes, não. Repetidas vezes. Todas as vezes que o povo estava em desgraça, estava assim uma coisa terrível, era porque o povo estava em idolatria. Hoje eu estava conversando com o Léo e eu falei para ele assim, que no meio do ano ele vai estudar. Eu falei: filho, você vai ter muita aprovação, você vai ter muitas dificuldades, mas é só você ser obediente a Deus. Se você for obediente a Deus, Deus vai te dar força, sabedoria. Você vai ter problemas, mas você vai passar por eles com mais facilidade. E assim, meu irmão, somos nós na nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, nós sofremos menos. Não que as coisas só boas nos acontecem, não. Mas nós temos uma diferença muito grande quando estamos do lado de Deus e quando estamos sozinhos sem Deus. E aqui Moisés estava intercedendo pelo povo, a ponto de dizer: olha, Senhor, se o Senhor não vai salvar esse povo, então, eu acho que ele foi muito corajoso, sabia? Pode riscar o meu nome aí no livro da vida. Eu não sei se está bem isso, irmãos. Ele tinha um amor muito grande pelo povo. Agora vamos ler lá, Jó 42:10. E esse Jó aqui estava intercedendo por quem vocês acham? Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Ai, nossa, vamos falar sério. Ter uns amigos desse tipo, igual o Jó tinha, não era fácil, né? E Jó estava intercedendo pelos amigos. E eu faço uma pergunta para você: tem você intercedido pelos seus amigos? Você tem falado para Deus sobre os seus amigos? Tem colocado para Deus o que seus amigos estão precisando? Depois eu falo. E aqui então Jó estava intercedendo pelos seus amigos. Isso deixa para nós que nós devemos interceder pelos nossos amigos. Eu não vou dizer inimigo porque eu acho difícil alguém aqui ter inimigos, né? Eu acredito que eu não tenho, não que eu saiba, né? E eu acredito que vocês também não têm inimigos. Então nós devemos interceder pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos. Precisamos interceder. Agora Daniel 9. Achou, irmão Sandro? Daniel 9? Leia para nós. Achar. Daniel 9, 17 a 19. 17, 18 e 19. Vamos ver aqui por que Daniel estava intercedendo. Daniel 9, 17 a 19. Se quiser ler aqui na tela, pode ler. O Léo vai mudando. E agora o nosso Deus ouvirá a oração e a súplica do teu servo, por amor do Senhor, fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus, meus, os ouvidos e ouvirá. Abri os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossa justiça, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. O Senhor virá, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, o meu Deus, porque a tua cidade
e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Irmãos, aqui Daniel estava intercedendo pelo quê? Pelo quê? Pelo povo. Pelo povo. Daniel estava intercedendo pelo povo. Aqui ele diz, ele estava falando para Deus, né, que ele era servo, mas que ele estava intercedendo pelo seu povo, que mais uma vez também estava longe dos caminhos de Deus. E nós? Temos orado pelo nosso povo? Você e eu temos orado pelos irmãos da nossa igreja? Será que em casa nós lembramos de orar pela igreja do Jardim Secom? Precisamos interceder pelo nosso povo, irmãos. Precisamos orar uns pelos outros. Vamos ver agora o que está escrito lá em João 17, 9. Mércia. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desses, porque são teus. Aqui também, né? João estava intercedendo por quê? Quer dizer, João não. Jesus estava intercedendo por quem? Pelo povo. Jesus estava intercedendo pelo povo. Quando Jesus foi crucificado, ele estava lá na cruz num sofrimento terrível, aquela multidão feliz de vendo ele ser sacrificado. Jesus estava intercedendo a Deus por quem? Por aquele povo. Por aquele povo. Que talvez eu e você não estivesse intercedendo e pedindo a Deus. Talvez a gente até estivesse maldizendo aquele povo. E agora a última, Lucas 23, 34. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram as sorte. Que é o que nós acabamos de falar, né? Ele estava sofrendo uma agonia danada e ele estava pedindo para Deus perdoar aquele povo. Deus escolhe a oração como a chave. Deus escolheu a oração como a chave através da qual sua igreja desenvolve seu trabalho. Através da oração, nós impactamos o mundo para Deus. Você sabia que é através da oração? E aqui em Parábolas de Jesus nos diz assim: Deus, porém, se deleita em dar. É cheio de compaixão e anseia por atender as petições dos que a Ele recorrem pela fé. Dá-nos para que sirvamos a outros e desse modo nos assemelhemos a Ele. Eu nunca me esqueço de uma pregação do pastor Moreira, que ele falou que lá no céu, Jesus anda de um lugar para o outro. Ele vai andando lá no céu e ele vai ouvindo as orações dos seus filhos. E aí os seus filhos pedem a ele umas bênçãos desse tamanhozinho assim. E lá ele tem umas bênçãos enormes. Mas o seu povo pede uma coisinha assim.